Olá Camila, boa tarde. Muito boa tarde. Viva a Camila, hoje foi a primeira. Tudo bem? A aula de ontem? Tudo bem? Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Márcia e Andreia. Márcia barra Andreia. Boa tarde. Prontinhos para mais uma? Ainda vou fazer as neiras, ok. Hoje vai ser fogo. Não. A pior vai ser quinta-feira. Quinta-feira vai ser mesmo exigente a aula, ok? Hoje acho que é simples, apesar de ser um bocadinho extensa. É simples. Vamos dar... Para ti, sim, Rodrigo. Para ti é 4 aulas de MDE. Para os restantes é 17 aulas do E-Condução. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Mas não se esqueçam de ir começando na parte das questões, começarem a mandar mensagens aos vossos gestores. Ok. Rodrigo, que eu saiba, sim, não sei se está alguém por gravação. Ok? Pronto, mas o que eu estava a dizer, não se esqueçam de mandar mensagem ao vosso gestor a ver como é que está a vossa documentação. Por exemplo, vocês já foram consultados pelo médico? Quem escolheu o atestado médico pela escola? Já? Pronto, ok. Então está tudo bem. Quer dizer que a vossa documentação está... Por exemplo, alguém que esteja aí que ficou de levar o atestado e não levou. Assim vai atrasar. Portanto, é uma documentação que já devia estar entregue. Por isso é que vocês que escolheram pela escola já foram consultados. Ok? Certo? Portanto, vão ver como é que está a vossa documentação, vão vendo qual é o processo seguinte, depois começam a fazer o E-Condução, ok? Marcar o simulador no caso de quem é ligeiro, no caso de quem é motociclo, como o Rodrigo, tem que fazer o MDE. São 4 aulas, ok? Rodrigo, quando terminares, se não associar, depois mandas mensagem. Ok? Que normalmente associa logo a turma. Se não conseguires entrar ou houver alguma anomalia ou entrar na Drybox ou carregares em MDS, se der algum erro, avisa. Às vezes pode acontecer de, às vezes, não assumir. Ok? Tiago entrou e saiu. Vamos só... Entretanto, boa tarde a quem já entrou também. Mais o Hugo, acho que já disse também. Ok. Pronto. Vamos então começar com calma. Ok. Falta um minuto mais ou menos, ou 2 minutos, mas para irmos com calma. Portanto, o que nós vamos falar hoje é simplesmente desde a classificação das vias, condução urbana e não urbana e diferenças, condução em autoestrada, condução com condições ambientais adversas, a condução noturna e o encandeamento, que é condução sob a influência do sol. Ok? Para além disto, e não se esqueçam que vai sair hoje matéria que nós demos ontem, portanto, a parte daquilo que nós falámos aqui ontem vai sair hoje no teste, ok? E para além disto, nós vamos começar a aula, portanto, estamos na penúltima aula, vamos começar a aula falando na classificação das vias e no tema das definições. Ok? Portanto, há muita coisa que vamos falar agora que nós já falamos, mas vamos individualizar definição de autoestrada, definição de faixa de rodagem, definição de via de trânsito, definição de via pública, definição de passeio, definição de berma. Portanto, tudo que já fomos falando ao longo do livro, vamos basicamente reduzir. É como se vocês tivessem, entre aspas, algo para decorar. Ou seja, autoestrada, e já falámos nessa definição, já dissecámos essa definição de autoestrada, via, afeta, o trânsito rápido, né? Já individualizámos essa situação, já explicámos essa definição. Aqui o que nós vamos fazer é relembrar algumas coisas da definição e
dar essa própria definição. Isto é, então, a parte inicial. Tiago, já estás on? Tudo ok? Tiago? Ele entrou e saiu, agora voltou a entrar. Não sei se está tudo ok. Possivelmente, se calhar não está a ouvir. Ok. Pronto, Tiago. Era só que eu vi que entraste e saíste, podia estar aí com alguma dificuldade. Muito bem. Esta parte inicial, em algumas coisas que vamos falar é nova para vocês, mas ao longo do livro, e é a parte principal disto que vamos falar agora no início, é vocês, através da cor da sinalização, e nós, como eu disse, já fomos falando ao longo das aulas, ok? Através da cor da sinalização, vocês saberem em que tipo de via é que estão a circular. Por exemplo, esta imagem que vocês têm aí à vossa frente, estamos a circular num quê? Num IP, num itinerário principal, IP, daí a cor verde, verde e branco, estamos a circular num IP. Se for preto e branco, nós estamos a circular ou numa estrada nacional ou num itinerário complementar. Independentemente de ser estrada nacional fora da localidade, ser um IP e ser um IC, a velocidade máxima é fora das localidades, é os 90. Ok? Portanto, basicamente é isto. Já falámos. O que nós vamos acrescentar aqui é rede nacional. Qual é as vias que fazem parte da rede nacional fundamental e qual é que são as vias que fazem parte da rede nacional complementar. Ok? Da rede nacional fundamental fazem parte os itinerários principais, os IPs. O que é que eles querem dizer com rede nacional fundamental? São tipos de vias, os IPs, fundamentais para a ligação entre os centros urbanos, ou seja, a ligação que existe nos centros urbanos, entre centros urbanos, ou seja, entre o centro de uma cidade e o centro de outra cidade, ok? Por exemplo. Depois, a rede nacional complementar, ok? É formada pelos itinerários complementares, os tais ICs, e pelas estradas nacionais. E estas aqui são complementares porque asseguram a ligação entre a tal rede nacional fundamental e os centros das cidades. Ok? Portanto, os ICs e os estradas nacionais fazem parte da rede nacional complementar, por regra geral, são utilizadas para fazerem o acesso, por exemplo, de uma autoestrada a um centro urbano, ok? Ou de um IP a um centro urbano. A autoestrada, por sua vez, pode fazer parte das duas redes. Não é pode, faz parte das duas redes. Ok? Portanto, as autoestradas podem se integrar quer na rede nacional fundamental, quer na rede nacional complementar. Portanto, isto é o essencial entre, ok? Diferença entre, e aqui já está na parte das definições, ok? Entre rede nacional complementar e rede nacional fundamental. Ok? Certo? Portanto, fundamental e complementar. Parte importante é aquilo que nós falamos da cor. Esta parte da cor vai ser, obviamente, muito importante. Azul e branco, autoestrada. Ok? Vai ser muito importante para vocês depois, em certas situações, ok? Em certas situações, vocês conseguirem qual é a velocidade máxima deste veículo nesta via. E ok, vocês digam, ok, isto é um IP, se é um IP, velocidade máxima 90, é como igual às fora das localidades, vamos lá imaginar na tabelinha das velocidades que o meu formador me deu. Ok? Certo? Em relação a esta parte, percebido isso? Sim? Muito bem. Apontem já. Primeira palavra-chave, número 91. Primeira, número 91.
Muito bem. Posto isto, vamos então às definições e à matéria das definições. Ok? Deixem-me só aqui avançar, que é para pôr já isto aqui para a frente. Ok. Ok, esta é a última. Pronto. E vamos começar pela definição de autoestrada. Toda a gente consegue ver aí onde diz autoestrada? Esse tipo de PowerPoint? Sim? Tudo ok? Ok? Ótimo. Pronto. Portanto, nada de novo. Definição de autoestrada. Via pública destinada ao trânsito rápido, certo? Porque é trânsito rápido? Porque é a via em território nacional em que podemos circular à velocidade máxima, certo? Há alguma via em que se possa ultrapassar o limite fixado da autoestrada? Sim ou não? Há alguma via em que podemos ultrapassar o limite máximo de velocidade da autoestrada? Não. E qual é esse limite máximo? 120. Ok. Depois, já agora é a única via que tem o quê? Um limite quê? Mínimo. Qual é esse limite mínimo? 50. Ok? Portanto, importante. Com separação física de faixas de rodagem. O que é isto a separação física? Pus aqui a imagem. Isto é a tal separação física. Temos aqui uma guia, outra guia, portanto temos aqui uma faixa de rodagem. No caso da autoestrada, podemos dizer que temos duas faixas de rodagem. Porquê? Porque existe uma guia, outra guia, uma guia, outra guia, e existe uma separação física. Então, uma faixa de rodagem que tem duas vias de trânsito, outra faixa de rodagem que tem duas vias de trânsito. Ok? Certo? Portanto, com separação física. Está aqui, neste caso, tenho aqui um bocado de jardim e os raios. Pode ser outro tipo de separação física. Ok? Depois, sem cruzamentos de nível. O que é isto dos cruzamentos de nível? Os cruzamentos em autoestrada são desnivelados. Nós não nos cruzamos com os veículos que vêm de frente, certo? Então nós saímos e depois normalmente tem ou uma passagem superior ou uma passagem inferior. Ou seja, os cruzamentos são desnivelados. Ou então diz-se sem cruzamentos de nível. Não tem acesso a propriedades marginais, portanto não existe acesso direto a casas, à nossa propriedade, ok? Com acessos condicionados, e esta é uma das principais, que é aquilo que nós falamos mais. O que é isto dos acessos condicionados? Todos os veículos podem circular na autoestrada? Não. Todos os automóveis? Todos os automóveis, sim. Certo? Todos os motociclos? Não. Só os que tenham mais de... Exatamente. Lá está. Acessos condicionados. Outra situação. Trator, pode? Trator. Pode. O que é que não pode? Trator agrícola. Esta é aquela das ratoeiras que eu falo sempre. Trator agrícola é que não pode. O trator, lembrem-se, é a parte da frente do caminhão. Aquela cabine. Ok? Pronto. E outra coisa importante que nós falámos, naquela situação da velocidade em patamar, ainda se lembram? Um acesso condicionado só é permitido circular em autoestrada um veículo cuja sua velocidade em patamar, que é a velocidade máxima em linha reta, seja superior a 60 km por hora. Essa também sai muitas vezes. Ok? Certo? Portanto, isto são alguns dos acessos condicionados. Nós agora podemos falar, não podem circular peões, não podem circular velocípedos, não podem circular veículos de tração animal. Não vamos estar a repetir tudo o que demos quando falámos na aula 7, 6, na aula 7 do MCOM. Ok? Que vocês, obviamente, têm direito a rever quantas vezes quiserem até irem em exame. Portanto, não se esqueçam. Revejam aulas se for necessário e façam muitos testes. Não parem agora de fazer testes. E
sinalizada como tal. Sinalizada como tal. E então eu coloquei aqui o sinal de início e fim da autoestrada, o sinal dos acessos condicionados, ok? Certo? O sinal de obrigação da velocidade mínima e o sinal de via verde. Ok? Dúvidas? Nenhuma? Siga. Não têm tempo para marcar exame. Vocês agora marcam o exame quando quiserem. Agora não. Quando terminarem todas as formações, carregam no pedido de exame e marcam o exame. Se quiserem. Não têm tempo legal para marcarem. Agora, não se esqueçam o vosso contrato, por exemplo, tem duração de 1 ano. Até ao final de 1 ano, vocês têm que ou terem já código aprovado, ou obviamente, que é o nosso objetivo, é terem a carta. Certo? Portanto, sabem que se ao fim de 1 ano não tiverem concluído, nem a código tiverem ido, está lá escrito no contrato, acresce mais valor. Agora, estamos a falar 1 ano, desde a inscrição até agora, até para a frente de 1 ano, por isso, tempo de mês que chega, ok? Portanto, não existe nenhum prazo para vocês marcarem em termos de nós, da formação, ok? Existe o prazo para terminarem a formação, como vocês sabem. Terminando dentro do prazo, as aulas ficam livres até vocês irem a código. E quando quiser, e mesmo que terminem, não quer dizer que vocês carreguem para marcar. Só marcam quando vocês quiserem e assinam um modelo quando vocês quiserem. Ok? Não é por ter terminado que tem que se sentir na obrigação de marcar exame. Portanto, só marcam se quiserem. Ok? Ninguém vai marcar por vocês. Certo? Pronto. Ok? Está esclarecido isso também? Pronto. Berma. Há muita gente que acaba a formação e diz que vai andar um mês, só ao fim do ano um mês é que marca. Eles agora estão a sair mais ou menos rápido, portanto não está a demorar muito tempo a marcação dos exames, ok? Portanto vocês não se virem que é melhor ficarem mais um mês a fazer testes ou rever as aulas, podem fazê-lo. Isso é o vosso critério, sem problema nenhum, ok? Berma. Superfície da via pública não especialmente destinada ao trânsito de veículos, porque normalmente é utilizada pelos peões, e que ladeia a faixa de rodagem. Ok? Por exemplo, berma. Acho que toda a gente sabe o que é a berma. Ok? Certo? Se houverem dúvidas, já sabem. Caminho. Via pública. Okay? Portanto, não deixa de ser uma via pública, especialmente destinada ao trânsito local nas aldeias, ou seja, em zonas rurais. E temos, por exemplo, o exemplo de um caminho. Outro exemplo. Corredor de circulação. Via de trânsito, portanto é uma fila, uma via de trânsito reservada a um veículo de certa espécie ou afeta um determinado transporte. Normalmente a mais conhecida é o corredor do bus. Portanto, chama-se isto um corredor de circulação. Lá está. Temos várias vias de trânsito, só aquela é que é reservada ao transporte público, então aquilo chama-se um corredor de circulação. Aqui uma imagem real. Okay? Corredor de circulação. Os sinais. Cruzamento. Uma zona onde se interseta vias públicas ao mesmo nível, ou seja, faz cruz. Acho que toda a gente sabe que em grande escala, um cruzamento. Eu aqui voltei a pôr este sinal, que é o sinal que nos indica que nós aproximamos de um cruzamento, certo? E não se esqueçam, quem apanha o sinal tem prioridade, os outros têm que nos ceder a passagem. Não se esqueçam, é o que o nome é cruzamento com via sem prioridade. É dado o nome em relação à outra via. Eu voltei a colocar aqui porque é normalmente uma de que vocês erram bastante. Portanto, cruzamento com via sem prioridade. Não se esqueçam, vamos cruzar com uma que não tem. E por isso é que o nome do sinal é sem prioridade. Eixo da faixa de rodagem. Linha
longitudinal materializada ou não, por vezes nem tem linha, como vocês sabem, às vezes é uma linha contínua, outra vez é uma linha descontínua, outra vez é uma linha mista, outras vezes pode ser um canteiro de flores, outras vezes nem tem nada, ok? Que divide uma faixa de rodagem em duas partes. Atenção, é errado dizer é um meio. Por acaso, e eu podia ter arranjado imagens diferentes, certo? Por acaso, o eixo aqui calhou sempre no meio, não é? Mas nem sempre é o meio. O importante é vocês perceberem também, e por isso é que na definição também refere, que é a parte final, certo? Para haver eixo da faixa de rodagem tem que haver 2 sentidos. Ok? Portanto, tem que haver sempre esta situação de uma para lá, outra para cá. Certo? Portanto, esta é para lá e esta é para cá. Porque se for de sentido único, não existe eixo. Ok? Portanto, tem que haver 2 sentidos para haver eixo. Isto é a tal situação que vai ser importante para mudança de direção. Quando nós nos encostamos ali, para depois mudarmos de direção à esquerda. Certo? Com devida e necessária antecedência, aproximar o meu veículo do eixo da faixa de rodagem. Isto porque tem 2 sentidos. E isto é para levar à letra. Que é como eu explico. Não é depois na condução fazerem errado e depois levam na cabeça. Boa tarde, Tassila. Ok? Começámos há pouco. Depois, obviamente, vai ter que rever o início, como é óbvio. Muito bem. Entroncamento, zona de junção ou bifurcação de vias públicas. Ou seja, lá está. Entroncamento. Que pode ser assim. Aqui temos outra situação assim. Mas, como eu já disse, vamos voltar aqui. Pode ser uma situação assim. Não deixa de ser um entroncamento. Pode ser uma situação assim. Ok? Não deixa de ser um entroncamento. Ou então, bifurcação. É isto. Ou seja, abrem V. Chama-se isto uma bifurcação. Isto também é considerado entroncamento. Ok? Aqui, novamente, os sinais. Mais uma vez a mesma história. Todos eles indicam, neste caso, entroncamento. Todos eles indicam que nós temos prioridade. Portanto, isto é rever a sinalização que já demos, não é? Porque nós circulamos na zona mais, entre aspas, ok? Na estrada principal. A partir do momento que tem o sinal, nós podemos considerar que estamos na estrada principal, ok? E não se esqueçam que o nome é sempre dado em relação à outra, por isso é que diz sem prioridade. Portanto, vou-me entroncar com uma via que não tem prioridade. Já agora, à esquerda, à direita, desnivelado à esquerda, desnivelado à direita. Ok? Pronto. Estou a ser um bocadinho mais rápido porque já demos. Faixa de rodagem. Também já fizemos aquilo naquela imagem, não é? Que eu até completamos com os números. Parte da via pública especialmente destinada ao trânsito de veículos. Ou seja, é o que vai de uma ponta à outra. Isto é, a faixa de rodagem, que neste caso, esta faixa de rodagem tem 2 vias de trânsito. Ok? Faixa de rodagem. Que vai da guia à outra guia. Linha branca aqui, linha branca ali. Guias. Ilhéu direcional. Zona restrita da via pública, interdita a circulação de veículos e delimitada por um lancil ou marcação apropriada, destinada a orientar o trânsito e que não pode ser pisada nem transposta. Portanto, o lancil é isto aqui. Normalmente, depois tenho aqui a tal raio oblíquo. Ok? Localidade. Esta foi a que me saiu no exame para formador. Desenvolvimento. Era localidade e falar no excesso de velocidade e na diferença entre o excesso de velocidade e velocidade excessiva. Ok? Nós temos 80 perguntas. 80 perguntas. Aliás, 81 perguntas. 80 de escolha múltipla e uma de desenvolvimento. E por exemplo, imaginem, erramos 11 das 80 e erramos 11 escolha múltipla. Temos que tirar 11
ou mais na pergunta de desenvolvimento. Por exemplo, se errarmos 20, temos que tirar 20 no desenvolvimento. É assim a avaliação para o curso para a formação de instrutor. Zona com edificações, portanto, localidade. Zona com edificações e cujos limites são assinalados com os sinais regulamentares. Eu aqui achei engraçado, então meti isto. Isto é uma localidade no Alentejo. Portanto, início de uma localidade, fim de uma localidade. Ok? Estão a ver ali as trinchudas? Vamos lá colher algumas para fazer a sopa. Parque de estacionamento. Local exclusivamente destinado ao estacionamento de veículos. E temos então, neste caso, que pode ser com cobertura, ou pode ser ao ar livre. Portanto, ok? Isto é um parque de estacionamento. Passagem de nível. Local onde existe uma interseção ao mesmo nível de uma via pública ou equiparada com as linhas ou ramais ferroviários. Portanto, acho que toda a gente sabe o que é uma passagem de nível, ou seja, uma via férrea. Passeio. Superfície da via pública, em geral, sobrelevada, portanto tem ali uma diferença de nível em relação à faixa de rodagem, e especialmente destinada ao trânsito de peões e que ladeia a faixa de rodagem. Passeio. Ok? Pista especial, via pública ou via de trânsito. Portanto, pode ser uma via pública, várias vias de trânsito, ou só, apenas e só, uma via de trânsito, e especialmente destinada, de acordo com sinalização, ao trânsito de peões, de animais. Desculpem lá que eu esqueci de pôr isto em silêncio. Ao trânsito de peões, de animais ou de certa espécie de veículos. E temos aqui a de velocípedos. Eu acho que pus aqui todas num... Exato. Portanto, existem as tais pistas especiais para os velocípedos, como nós já vimos, para cavaleiros, para peões e velocípedos, ok? Só para peões, animais ou gado em manada, ok? Portanto, são pistas especiais. Rotunda. Não se esqueçam que é aquela que eu costumo dizer. Para ser rotunda tem que ter sinalização. Cá está. Desculpem. Praça formada por cruzamento ou entroncamento. 4 saídas, cruzamento. Pode ter só uma, pode ser um entroncamento, ok? Onde o trânsito se processa em sentido giratório e, muito importante, sinalizada como tal. Não é dizer, é redondo, é rotunda. Nada disso. Tem que ter sinalização. Tem que ter ou este ou este. Não vendo nenhum destes dois. Nem o de cedência, como é óbvio, não é? Que nem precisava de estar ali. O de cedência aqui nem faz sentido estar. Porque só este aqui e aquele ali chega para todo o condutor perceber que à entrada da rotunda tem que ceder a passagem. Portanto, o sinal de cedência acaba por estar a mais ali. Ok? Porque não precisa de ter. Então, eu depois aqui pus outra vez, certo? A sinalização. Estes, se virem estes, ok, é rotunda. Via de abrandamento. É uma via de trânsito que resulta do alargamento da faixa de rodagem. Ok? Portanto, surge mais uma via de trânsito. Neste caso, como é de abrandamento, destinada a permitir que os veículos que vão sair de uma via pública, reparem, não fala expressamente da autoestrada, na autoestrada tem sempre, quer via de abrandamento, quer via de aceleração, mas estas não é uma característica única da autoestrada. Portanto, há outras vias, obviamente, que também têm vias de abrandamento e via de aceleração. E são para ser corretamente utilizadas. E é uma coisa que vocês erram muito. Às vezes começam a reduzir e nem passaram para a via de abrandamento. Regra geral,
quando passamos para a via de abrandamento, não quer dizer que nós não possamos tirar o pé do acelerador antes. Eu falo no sentido de reduções, trabalhar com a caixa de velocidades. Ok? E muitas vezes vocês, o erro é, na via da aceleração, não aceleram, não põem o carro, vão até a fazer barulho, no sentido de, ok, eu quero é sair daqui, quero entrar para outra via, passar para outra via, o mais rapidamente possível e com mais velocidade possível, principalmente no caso da autoestrada, ok? E vocês aí não aceleram, e aqui muitas vezes começam a reduzir antes de passar. Ela está lá, mesmo para nós não perturbarmos os carros que querem seguir em frente. Então passamos para lá e depois é que começamos a diminuir, ok? Neste caso, via de abrandamento, diminuam a velocidade já fora da corrente principal do trânsito. E temos aqui o exemplo, esta imagem é melhor, de uma via de abrandamento. Reparem, outra coisa importante, a diferença do tracejado. Esta linha descontínua separa vias de trânsito. Esta linha descontínua separa uma via de trânsito e uma via de abrandamento. Neste caso, abrandamento, que pode ser de aceleração, que vai ser aquela daquele lado ali. Ou seja, nós passamos para aqui e depois é que começamos a fazer as reduções. Para sairmos. Via de aceleração, vai ser este caso aqui. Em que vai ali, vocês aceleram, para depois passar para aqui. Ok? É igual, ou seja, é uma via que surge nova, resultante do alargamento da faixa de rodagem, portanto, surge mais uma via de trânsito. Neste caso, destinada a permitir que os veículos que entrem numa via pública adquiram a velocidade conveniente, no caso da autoestrada, acima dos 50. Eu digo sempre 60, 70, que é para depois não haver perdas e ele vir para baixo dos 50, portanto, acelerem bem, para quando se incorporarem na corrente do trânsito principal, não perturbarem os veículos que já estejam lá a circular. Portanto, não seja afetada, ok? Aquela situação ali, a velocidade dos veículos que lá circulam. Ok? Via de sentido reversível, mais uma que já falámos várias vezes. Via de trânsito, portanto, regra geral é uma via de trânsito. Afeta, ou que pode estar alternadamente, certo? Aberta num sentido ou noutro sentido de trânsito. Ou seja, pode ser alterado o sentido de trânsito dependendo da intensidade do mesmo. As marcas rodoviárias que nós demos, ok? E falamos também da sinalização luminosa. Setinha verde ou o X vermelho. O X vermelho quer dizer que está fechado, está aberta. Temos duas vias de trânsito. Portanto, a de sentido reversível é só esta que está aqui, neste caso. Que neste caso está aberta para lá. E estão aqui as marcas no chão. Mal se nota, mas estão. Ok? O que é que os veículos... Quem circula numa via reversível, que outra regra é que tem para poder circular em segurança? Não se lembram? Qual luzes? Exatamente, luzes médias ou luzes de cruzamento. Quando demos a aula 8, nós falamos qualquer veículo que circule numa via de sentido reversível tem que utilizar as luzes de cruzamento. Ok? Certo? Não é usar os máximos, obviamente. Mínimos é só se estivermos parados, por isso só faltava aos médios. Via de trânsito. Esta é uma das definições que sai mais vezes. Não se esqueçam, via de trânsito, uma única fila de veículos. Esta via de trânsito ou a via de trânsito é uma única fila. Ou seja, uma via de trânsito, duas vias de trânsito. Cada via de trânsito é uma única fila. Esta sai muitas vezes. Via equiparada à via pública. Esta aqui eu enganei-me no exemplo, depois nunca mais alterei. Basicamente, eles querem dizer com isto aquele tipo de vias de acesso aos supermercados. Reparem, equiparada à via pública. Via de comunicação terrestre de domínio privado, portanto, o domínio é privado, quer dizer que quem manda, entre aspas, é
a parte do supermercado, ok, certo? Mas está aberto ao trânsito público. Nós podemos ir para lá, não é? Portanto, aquelas vias de acesso, às vezes, a postos de combustíveis, acesso ao shopping, acessos a centros comerciais, acessos aos supermercados. Portanto, são vias equiparadas à via pública. São de comunicação terrestre. Sim, Hugo, posso falar. De domínio privado, aberto ao trânsito público. Sim. Vais-me perguntar se o polícia pode ir para lá e pode multar. Normalmente tem que estar lá associado uma velocidade. Existe máximo. Ou, digamos, para existir máximo, ok, tem que estar lá colocado uma sinalização vertical, porque não há nada descrito na lei, ok, velocidade máxima dentro de um parque de estacionamento, ok? Agora, normalmente tem que ter afixado sinalização vertical, sinais de proibição, a dizer-te ao máximo, a velocidade máxima. Certo? Agora também, para vocês andarem lá dentro, para cumprirem aquelas marcas rodoviárias que têm, não é cortar os estacionamentos a meio, não podem andar muito rápido, de certeza absoluta, não é? São ruas estreitas, são vias estreitas, certo? E para vocês cumprirem aquelas mudanças de direção, pronto, ok? Não podem andar muito, mas em termos de lei não existe nenhuma velocidade, a não ser imposta por sinalização vertical que tem que ter. Ok? E normalmente é uma pergunta que vocês fazem, é se o polícia pode ir para lá. Claro que sim, e podem multar. E funciona as regras na mesma da direita, ou se tiver sinalização, a parte da sinalização. Funciona tudo igual. Via pública, que nós dizemos é tudo. Via de comunicação terrestre afeta o trânsito público. Pronto, e depois meti aqui uma que até lá embaixo em Matosinhos, ali no farol. Pronto, tinha esta foto. Ok? Portanto, isto é a via pública. Tem passeios por onde andam os peões, tem berma, tem o eixo da faixa rodária, tem as vias de trânsito. Portanto, estamos aqui a via pública. Depois, via reservada, é um bom sítio. Via reservada a automóveis e motociclos. É tal via equiparada à autoestrada. Portanto, via pública onde vigoram as normas que disciplinam o trânsito em autoestrada e sinalizada como tal. Ok? E sinalizada como tal. Diferenças. Cor da sinalização. Via reservada não tem que ser sinalização azul. Outra diferença, velocidade máxima. Qual é a velocidade máxima? Nas vias reservadas. Qual é? Ai, meninos, que eu vou bater em alguém. É tão fácil de decorar. 50 dentro, 90 fora, 100 vias reservadas, 120 autoestrada. Ok? Pronto. Não se esqueçam. Cor da sinalização não tem que ser azul e a velocidade máxima é 100. E a velocidade máxima é 100. E não tem mínima. De resto, é tudo idêntico. O que é grave numa é grave noutra. Todas as outras regras que nós demos, e nós já falamos nisto, é idêntico à autoestrada. Está aqui a sinalização. Em exame, perguntas relacionadas com as vias reservadas, ok? Certo? Eles dizem mesmo, ou dizem na pergunta, circulo numa via reservada automóveis e motociclos, ou dizem nesta via e tem o sinal como este lá. Nesta via, qual é a velocidade máxima para o veículo X? Certo? E vocês olham, ok, isto é uma via reservada a automóveis e motociclos, está ali o sinal. Ou diz na própria pergunta. Porque se eles tirassem uma foto mais à frente e não têm o sinal, tinham que dizer, se quisessem que vocês respondessem como via reservada a automóveis e motociclos, tinham que dizer na pergunta. Porque a partir do sinal vocês, se calhar é uma autoestrada. Certo? Era o que vocês identificavam, autoestrada. Ok? Portanto, não se preocupem em relação a esta, tem que saber o sinal, óbvio, certo? Ou então, eles dizem na própria pergunta. Como é óbvio. Portanto, início de uma via reservada e fim de uma via reservada a automóveis e motociclo e o tal sinal igual, idêntico à autoestrada, que é do acesso condicionado. Zona de estacionamento.
é um local da via pública especialmente destinado, portanto, é a diferença entre parque de estacionamento e zona, ok? Por construção ou sinalização ao estacionamento de veículos. E temos qualquer coisa deste género. Ok? Portanto, isto é uma zona de estacionamento. Tudo bem, Hugo? Ok? Certo? E acho que está. Ok? Pronto. Muito bem. Aqui já posso fechar. Para terminar, sabem o que é isto? Uma definição nova, que já falámos também, que são as famosas zonas de coexistência. Portanto, cada vez existem mais. Tem a ver também com a ecocondução, portanto, a limitação de velocidade em certos locais, a limitação de circulação em certos locais, ok, por parte de veículos, certo? Portanto, é uma zona onde coexistem, certo? Circulam ao mesmo tempo peões e veículos, onde o peão tem prioridade, onde o peão pode inclusive fazer joguinhos no meio da rua, sem partir vidros à vizinha, ok? E onde a velocidade máxima está limitada aos 20 km por hora. Esta pergunta, em termos de velocidades, tem sido muitas vezes. Qual é a velocidade máxima numa zona de coexistência? E é aquela que vocês sabem que é 20 para todos. Ok? Em relação a isto, demos até agora dúvidas? Nada? Vamos passar então para a parte da condução urbana e não urbana. Urbano dentro de uma localidade, não urbano fora de uma localidade. As diferenças, o que é que provoca uma e o que é que provoca outra. Juntamente também com a condução em autoestrada. Okay? Não se esqueçam que, como condutores, nós somos obrigados a adaptar a nossa velocidade, a maneira como conduzimos, não só a velocidade, mas o nível da atenção, etc., dependendo, por exemplo, se conduzimos dentro ou fora de uma localidade, e mesmo dentro de uma localidade, percebermos a tal situação que eu falo sempre, que há zonas dentro de uma localidade em que a velocidade máxima é 50 e eu até posso ir perto dos 50 ou mesmo nos 50, e há zonas dentro de uma localidade que é na mesma esse 50, e eu se calhar tenho que andar a 20 ou a 30. Então, vocês têm de perceber essas situações e nessas diferentes situações regularem a vossa velocidade mediante e o nível de atenção e outros aspectos importantes para que a condução seja feita, ok, de um modo defensivo. A condução urbana dentro de uma localidade caracteriza-se por trânsito intenso, certo? Frequentes congestionamentos, ou seja, para-arranca, uma grande variedade de utentes, ou seja, quer seja outros condutores, outros veículos, peões, variedade de sinalização, certo? Muitos sinais, muita sinalização luminosa muitas vezes, certo? Ok? Depois, se formos para o centro, algumas vezes para o centro das grandes cidades, há situações em que temos muitas vias de trânsito no mesmo sentido. Uma dá para a rua A, outra dá para a rua B, outra dá para a rua C, certo? Portanto, sucessivos cruzamentos e entroncamentos. Sendo assim, obviamente, o condutor, para além de estar especialmente atento, deve circular a uma velocidade ainda mais moderada. Ou seja, dependendo da tal intensidade, dependendo do local, dependendo da existência ou não de passadeiras ou da aproximação de peões, nós, obviamente, temos que moderar especialmente a nossa atenção. Ok? Saber que a distância de segurança é muito menor, porque nós vamos sempre muito mais perto dos veículos que vai à nossa frente. Ok? Saber que normalmente existe um maior número de acidentes dentro de uma localidade, embora as consequências
danos humanos sejam muito inferiores. Portanto, existem mais acidentes em termos globais, existe uma maior sinistralidade dentro de uma localidade, embora sejam acidentes de menor gravidade. Regra geral, obviamente. Ok? É um tipo de percurso, condução urbana, é um tipo de percurso que transmite ao condutor fadiga. Exige mais ao condutor, então provoca maior cansaço. Até não só físico, mas também psicológico. Muitas vezes nós queremos chegar ao trabalho e simplesmente o que é que acontece? Para, arranca, para, arranca, para, arranca, para, arranca. Parece que apanhamos os vermelhos todos. Ok? Portanto, condução urbana, fadiga. Condução urbana, fadiga. Ok? Não urbana ou condução em estrada caracteriza-se pelas velocidades mais elevadas, portanto já elevamos um bocadinho a nossa velocidade, ok? Lá está, há um menor número de acidentes, mas como vamos a maior velocidade, normalmente as consequências são muito mais graves, ok? Depois, como muitas vezes nós não estamos não temos muito que nos possa distrair, digamos, vira para a esquerda, uma curva para a esquerda, outra curva para a direita, mas depois mais uma reta. O barulho, até o barulho do veículo é sempre aquele constante, principalmente quando falamos na condução em autoestrada, em que aí sim é um tipo de condução muito mais monótona, porque vamos para aquela velocidade constante, certo? É um tipo de condução, ok? Que leva muitas vezes o condutor a ir mais descontraído e vai ser mais rapidamente surpreendido. E é um tipo de condução que dá a tal monotonia, sempre a mesma coisa, certo? A falta de presença de índices que nos possam despertar, digamos, ok? Faz com que haja uma maior probabilidade de sonolência, ou seja, de adormecermos. Portanto, fadiga meio urbano, sonolência meio não urbano. E eles fazem essa diferenciação e saem muitas perguntas em relação a isto. Ok? Portanto, como é uma condução que exige menos ações, não trabalhamos tantas vezes com a caixa de velocidades, ao contrário de dentro de uma localidade, ok? Leva à diminuição da nossa atenção. Nós baixamos os índices de concentração e depois, muitas vezes, aparece-nos algum objeto e alguma situação e somos surpreendidos. Portanto, para maior segurança em condução em estrada, devemos aumentar a nossa distância de segurança, manter sempre uma vigilância suficiente para detectar a tempo zonas de risco, curvas, lombas, interseções. Nunca conduzir, e esta é a velhinha, nunca conduzir por um tempo superior a 2 horas. Portanto, ao fim de 2 horas e meia, fazermos uma paragem de pelo menos 10 minutos para esticarmos as perninhas, ok, os músculos, etc. E nunca esquecer que, apesar de ter menos índices, nós devemos redobrar a atenção, principalmente quando vamos fazer alguma manobra. Ultrapassagem, mudanças de direção, ok? Olharem sempre na mesma, em toda a volta. Ok? Para reforçar, e falando diretamente da condução em autoestrada, obviamente caracteriza-se por uma condução a velocidades elevadas, mais do que a condução em estrada, pouca quantidade de estímulos, ou seja, não temos ali nada que nos possa despertar, digamos, pode provocar a tal sonolência, a tal monotonia levando à sonolência, ok? E, obviamente, vai diminuir a nossa atenção e a capacidade de vigilância. Neste caso, e quando a condução implica mesmo autoestrada, não devem mesmo fazer percursos, ou seja, conduzirem por tempo superior a 2 horas. Okay? No outro é tolerável mais algum, na condução em estrada. Na condução em autoestrada, não abusem. Não conduzam por tempo superior a 2 horas. Ok? Certo? Dúvidas em relação a isto?
Muito bem. Depois, passamos aqui mais para a parte final já, em que vamos falar na condução sobre condições ambientais adversas. Desde a parte do nevoeiro, desde a parte da chuva, desde a parte do gelo, desde a parte da neve, desde a parte do vento. Ou seja, vamos individualizar, embora haja procedimentos comuns, independentemente da condição atmosférica adversa, e um deles é sempre a moderação da velocidade. Portanto, vai ser comum à condução com nevoeiro, à condução com chuva, à condução com neve, à condução com gelo, à condução com vento, vai ser a moderação da velocidade. Depois, obviamente, vai haver alguns que vocês vão ter que ter procedimentos diferentes. Por exemplo, em todos os que nós vamos falar, ok? E que simplesmente vai haver uma menor visibilidade, e nós também já falamos nisto, a utilização das luzes médias ou luzes de cruzamento quando as condições ambientais são adversas. Portanto, quando existe nevoeiro, quando existe chuva intensa, quando existe queda de neve, obviamente, não vamos falar na parte do vento, óbvio que não é? Mas quando existe alguma deste tipo de condições atmosféricas adversas que prejudiquem a nossa visibilidade em relação aos outros, ou seja, os outros não nos consigam identificar, nós somos obrigados a circular com as luzes médias ou luzes de cruzamento acesas. Ok? Portanto, regra geral, a condução... Deixem-me só ver o que é que se passa para aqui. Ok. Regra geral, a condução com condições ambientais adversas, regra geral, caracteriza-se por uma diminuição da visibilidade, em muitas situações, e também da aderência. Ou seja, pode não estar a chover, mas a via pode estar na mesma úmida. Não está a chover, está a neve, pode estar gelo ou neve na via. Portanto, regra geral, a condução sobre condições ambientais adversas, certo? Caracteriza-se por uma diminuição quer da visibilidade, quer da aderência. Vamos começar pelo nevoeiro, okay? Que aí já passou. Até posso pôr um bocadinho para trás novamente o vídeo. Ok, só para andar. Nevoeiro é visível, ou seja, é visível que reduz a visibilidade, certo? Portanto, há uma redução da visibilidade. A aderência também é afetada, porque a via está na mesma úmida, porque o nevoeiro larga, como vocês sabem, aquela umidade, certo? Sendo assim, é indispensável as luzes médias, ou luzes de cruzamento, e se o caso do nevoeiro for intenso, também a luz do nevoeiro à retaguarda, porque é a única obrigatória. Tendo à frente, obviamente, liguem também as da frente. Ok? O condutor deve ainda reduzir a velocidade, portanto, vamos, obviamente, perante aquelas condições, vamos ter que adaptar a nossa velocidade e aumentar a distância de segurança. Pronto, quando existem essas condições atmosféricas adversas, obviamente também devemos circular mais longe do veículo que vai à nossa frente, ou seja, aumentar a distância de segurança. O nevoeiro denso, que é assim mesmo cerrado, provoca no condutor fadiga visual e nervosa, sendo conveniente fazer paragens com mais frequências. Atenção é nesses sítios, quando vocês param, tentem parar num sítio que fique, obviamente, fora da faixa da rodagem, que é para não levar com nenhum carro em cima. Certo? Portanto, mas é normal que se torne um tipo de condução mais exigente, ou seja, que vai fazer com que o condutor se sinta depois mais cansado quando conduz com estas condições atmosféricas adversas. Chuva. Reduz a visibilidade, principalmente se for intensa. Depois há sempre aquela situação do spray, ou seja, o outro carro, ao passar, levanta aquele spray e prejudica-nos também a nossa visibilidade. Há uma redução da aderência, obviamente. O condutor, mais uma vez, deve utilizar as luzes médias ou luzes de cruzamento. E em caso de chuva muito intenso, também podemos utilizar as nevoeiro. Portanto, não precisa de ser só nevoeiro. Em chuva intensa, principalmente se existir muito aquela situação do tal spray levantado pelos outros veículos, levanta-se aquela nuvem, ok?
também estamos autorizados pela lei a utilizar as luzes no voeiro. O condutor deve, obviamente, e nestes casos, e eu costumo fazer a pergunta, aliás, costumam fazer esta pergunta e é uma pergunta pertinente e é algo que vos basicamente resume o que vocês principalmente têm que saber em relação à chuva. Comportamento, e vocês vão ter que a fazer quando estiverem na condução, e é relacionado com isso, é relacionado com a parte prática. Fora do veículo, ok? Fora do veículo, o que é que vocês têm que fazer quando a chuva está muito intensa? Coisas fora do veículo. Qual é? Moderação da velocidade e aumentar o quê? Não perceberam a pergunta? E aumentar a distância de segurança. Ok? Fora do veículo. Porquê é que estou a dizer fora e dentro? Fora. Para fora vocês têm que moderar a velocidade e aumentar a distância de segurança. Evitar fazer travagens bruscas. Certo? Ok? Dentro do veículo. Quando é que começou com chuva? Dentro do veículo. O que é que vocês têm que fazer? Ligarem as... Bora? O que é que tem que ligar? 3 coisas importantes. Luzes de cruzamento, mais. Não digam mais nada? Limpa para-brisas, certo? E outra coisa, muito importante que vocês esquecem-se sempre. E às vezes dizem que nem sabem. E eu ensino isso. Aliás, no próximo módulo, tal é a condução, está lá eu a explicar como é que se liga isso. O que é que falta? Se formos com os vidros todos fechados, o que é que vai acontecer? Embaciar. É preciso ligar o quê? Exatamente, o ar-condicionado ou desembaciar os vidros, quer o da frente, quer o de trás. Vai lá haver sítios específicos para vocês ligarem isso. Não é o examinador que vos vai ligar isso. Certo? Sim, também depende da temperatura, depende. Mas em exame, a chover, 4 pessoas dentro do carro, o que é que vai acontecer se vocês não ligarem? Vai embaciar. Já aconteceu milhentas vezes. E são vocês que o têm que ligar. Está lá no e-condução. A explicação. Pois não é chegar ao carro, não é chegarem ao carro e dizerem assim: nunca ninguém me ensinou. Eu não sei fazer isto. Vai lá estar. Vai lá estar a explicação. Como é que se liga o sistema de desembaciar os vidros. O símbolo do vidro da frente e o símbolo do vidro de trás. Ok ou não? Certo? Exatamente. Eu depois pago-lhe um copo. Se fosse assim, não é? Ok? Portanto, não se esqueçam disto. O sistema de ventilação e a utilização de limpa-vidros e as luzes de cruzamento. Fora do veículo, moderação da velocidade e aumentar a distância de segurança. Ok? Isto também vos pode ser perguntado no dia do exame de condução. Obviamente, como falámos na parte da aderência, certo? O pavimento úmido diminui a aderência dos pneus, ou seja, aderem menos. Atenção à chuva intensa, certo? E a chuva não lava, e atenção a estas situações que vai acontecer aí, a chuva não lava a via. A chuva traz para a via e mistura-se na via com óleos e combustíveis largados pelos veículos. Que às vezes vocês olham e parece um arco-íris. Nunca viram? Parece um arco-íris na estrada? Exatamente. Isso é água misturada com óleo e com combustíveis. Então é que se tornam. E trabalhar então, estrada molhada e trabalhem em cima daquelas marcas rodoviárias brancas, a tinta é diferente, então é que escorrega. Ok? Portanto, não se esqueçam. A água mistura-se com a sujidade, originando uma perigosa camada escorregadia, nomeadamente quando se mistura com óleo e com combustíveis. Não se esqueçam também
há situação parecida com aquela que vocês viram ali, mas em maior escala. Ou seja, quando existe tipo um rio de água, certo? E que se nós trabalharmos em cima, parece que estamos a fazer ski. Como é que chama isso? Alguém já saiu ou já fez perguntas sobre isto e já lhe saiu? Aquaplanagem. Esta pergunta sai muito a ver. Aquaplanagem. Quer dizer, aquaplaning. É excesso de água no pavimento, certo? E como os rasgos, aqueles buracos que o pneu tem, não são suficientes para escoar a água, e por isso é que os pneus têm rasgos, é por causa também da chuva, obviamente. E como não tem, mesmo sendo novos, é possível acontecer a aquaplanagem, porque às vezes a poça é mesmo grande, certo? E se nós trabalharmos em cima de uma poça dessas, simplesmente o que acontece é que o carro começa, parece que estamos de ski. Chama-se isso aquaplanagem. Ok? Portanto, falta de aderência dos pneus provocado por excesso de água no pavimento. Aquaplaning, aquaplanagem. Ok? Portanto, é formada uma camada de água sobre o qual os pneus deslizam e o carro não trava. Vai sempre. Ok? Sai muitas vezes. Aquaplanagem. Portanto, a aquaplanagem dá-se principalmente quando quanto maior for a velocidade, quanto maior for a nossa velocidade, maior é a probabilidade de esse fenómeno de aquaplanagem. Assim como, quanto mais desgastados estiverem os nossos pneus, obviamente, mais probabilidade tem de haver aquaplanagem, porque se os regos são menores, mais depressa enchem, ou seja, fica preenchido e o carro entra em aquaplanagem. Ok? Portanto, lençóis de água, certo? Excesso de velocidade a mais e os pneus desgastados. Obviamente isso é tudo negativo e por isso vai acontecer a aquaplanagem. Ok? Portanto, nestes casos o que nós devemos de fazer é, para além de desacelerar, certo? Firmar bem o volante. Portanto, nessas situações não devemos mover o volante, nem trabalharmos em cima dessa situação, da água. Ok? Certo? Percebido? Quando estiver a chover muito ou o pavimento estiver molhado, o condutor deve reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança, prever uma distância de travagem maior. Com o pavimento molhado, a distância de travagem aumenta em 50%. Evitar quer travagens, quer acelerações bruscas. E se circular perto de peões, que é aquela situação que vocês viram há bocado, terem cuidado por causa de salpicar as pessoas. Não esquecer que poças de água podem esconder buracos. Poças de água podem esconder buracos. Ok? Certo? Certo? Ok. Neve e gelo. Visibilidade. Se estiver a nevar, obviamente pode haver essa afetação em termos de visibilidade. Portanto, é reduzida pela queda de neve. Sendo assim, o condutor deve utilizar o limpa-para-brisas e o sistema de ventilação. Certo? Utilizar as luzes de cruzamento. E no caso de redução significativa da visibilidade, também pode utilizar as luzes de nevoeiro. A aderência. A presença de neve no pavimento torna-o escorregadio, havendo uma redução muito grande da aderência, assim o condutor deve reduzir a velocidade, como vocês veem a maior parte é comum, aumentar a distância de segurança, prever uma paragem antecipadamente, porque se tivermos de trabalhar em cima, esqueçam, evitar as tais acelerações e travagens bruscas e verificar a existência de sinalização que possa obrigar ou aconselhar a utilização das correntes de neve. O tal sinal redondo azul ou o sinal
quadrado, que é de recomendação. Certo? Para terminar, em relação a esta situação das condições atmosféricas adversas, falta-nos o vento. Mais uma situação em que é preciso ter cuidado e sai. O vento pode influenciar a normal trajetória do veículo em função da sua velocidade, ou seja, soprando mais rápido, obviamente afeta mais ou pode afetar mais a trajetória do nosso veículo, ok? Pode, a função da velocidade, obviamente, e também as dimensões, certo? É claro que o motociclo fica sujeito muito mais à força do vento porque é um veículo muito mais frágil, mas os veículos pesados, apesar de não serem tão frágeis, certo? Como são de maiores dimensões, muitas vezes até tombam com o vento. tens, tens de ter um bom capacete. Um bom capacete não embacia. Ok? É que, obviamente, tens de ter outro tipo de cuidados. Mas, Rodrigo, tu vais falar nisso. Depois, o vento lateral forte provoca desvios da trajetória, especialmente quando se passa em zonas abrigadas para descampados. Ou seja, basicamente é quando nós, numa ponte, ou seja, quando não há nada de árvores à nossa volta, portanto é mais descampado, ficamos mais sujeitos à intensidade desse vento. Ok? Depois, sendo assim, o condutor deve reduzir a velocidade, segurar com mais firmeza o volante, ok? Estar atento, pois o vento forte pode arrancar ramos, portanto, o vento pode trazer para a via caixotes de lixo, árvores, ramos de árvores, coisas, né? Que nos vão depois, obviamente, prejudicar a aderência e vão muitas vezes assustar-nos e a gente tenta desviar-se e acaba por perder o controle do veículo. Ok? Uma coisa importante em relação ao vento, não se esqueçam. Virar o volante. Se o vento incide da esquerda para a direita, temos que virar para a esquerda. Se o vento incide da direita para a esquerda, temos que virar para a direita. Portanto, nós temos que virar o volante, ok? Certo? Para o lado de onde o vento vem. Se ele vem da direita para a esquerda, temos que virar para a direita. Se ele vier da esquerda para a direita, temos que virar para a esquerda. Não esquecer também, se o vento for frontal, certo? Para contrariar esse mesmo vento, nós não temos que aumentar a velocidade, mas temos que dar mais aceleração. Ou seja, é como nós irmos no passeio, em condições normais, e termos vento de frente. A gente vai ter que fazer mais força. O dar aceleração num veículo não significa, e principalmente no caso do vento, não significa que a gente esteja a aumentar a velocidade. Estamos a acelerar no sentido de contrariar a força do vento. E essa aceleração vai provocar no veículo um aumento do consumo do combustível. Esta sai muitas vezes. Ou seja, o vento pode fazer com que haja um aumento do consumo do combustível do veículo. Porque nós vamos ter que acelerar mais para contrariar essa força do vento. Entendido ou não? Sim? Pronto. Faltam-me dois aspectos. Mas eu vou-vos dar já a segunda palavra-chave, que é o número 81. 81. Ok? Para terminar, condução noturna. Durante este período, a frequência e a gravidade dos acidentes aumenta. Apesar de menor intensidade de trânsito, existem outros diversos fatores de risco. A dificuldade de identificarmos os objetos a tempo, a existência muitas vezes de utentes poucos iluminados,
Há uma dificuldade em nós controlarmos as distâncias e as velocidades do outro. Portanto, há um falseamento na apreciação das distâncias e das velocidades. E há a possibilidade de encandeamento provocada pelas luzes dos outros veículos. Há também o maior risco de adormecermos, porque, regra geral, é a hora que nós descansamos, ok? E como vamos muitas vezes sozinhos, temos uma tendência de praticar velocidades mais elevadas, porque, regra geral, dizemos nós, não existe a polícia. Ok? Por tudo isto, obviamente, é um tipo de condução muito mais perigosa e muito mais exigente. É indispensável que vocês, condutores, tenham as seguintes precauções: a adaptação da velocidade, o aumento da distância de segurança, a antecipação ainda maior das manobras e do assinalar das manobras, ou seja, o pisca com antecedência. Prestar especialmente atenção à situação dos peões, velocípedes que muitas vezes circulam à noite, veículos de tração animal. Porquê é que eles falamos nisto? Porque por exemplo, os velocípedes de tração animal vão muito devagar. E de repente, nós fazemos uma curva, eles estão ali. Ok? Portanto, são muito mais difíceis de identificar e são muito mais lentos. E no caso de identificar, são muito mais difíceis de serem identificados à noite. Ok? E nós rapidamente nos aproximamos desse tipo de veículos porque eles estão a circular, obviamente, muito mais devagar. Não se esqueçam da comutação, da mutação, ou seja, de estamos a circular em máximos porque estamos num local mal iluminado, passar para médios quando nos cruzamos ou quando temos um veículo à nossa frente ou quando nos cruzamos, por exemplo, com peões, é a mesma história, porque senão vamos com os máximos perante um peão, também vamos encandeá-lo. Nunca olharmos diretamente para as luzes dos outros veículos, ok? Atenção ao descansar, mais uma vez, não conduzirem por um tempo superior a 2 ou 3 horas seguidas. E se sentirmos sono, obviamente, vamos parar e dormir. O tempo suficiente para que depois conseguimos iniciar novamente, retomar novamente a nossa viagem em segurança. Ok? Para terminarmos, e vocês já estão a ver aí, condução sobre a influência do sol. Ou falamos do encandeamento em geral. Encandeamento, que pode ser, em termos de código da estrada, os máximos de outro veículo ou a situação do sol, é a perda momentânea da visão quando somos iluminados por uma luz forte. Lá está. Pode ser os máximos de outro veículo, como pode ser a situação do sol. Em relação aos máximos do outro veículo, moderem a velocidade, encostem-se o mais possível à direita, certo? E abrandem o máximo possível. Ele passa por vocês, tentem recuperar logo a visão e vamos prosseguir a nossa marcha. Ok? Portanto, é assim que normalmente conseguimos evitar e desviar um pouco o olhar, lá está, das luzes do outro veículo. Em relação a este fenómeno que é a condução sob a influência do sol, isto acontece na aurora ou no crepúsculo, portanto, no nascer ou no pôr do sol. O sol está mais baixo, portanto, é as alturas prováveis em que vocês podem ser encandeados pelo sol, ok? Portanto, os raios solares são particularmente perigosos ao amanhecer e ao anoitecer, pois incidem mais diretamente nos olhos dos condutores, dificultando a nossa visibilidade e podendo provocar, lá está, a situação do encandeamento. A situação do encandeamento é sempre resolvida em tentarmos arranjar ali algo para nos guiarmos, normalmente a guia, ou seja, encostarmos o mais possível à direita, certo? E passando essa zona do encandeamento, tentar recuperar logo o mais rapidamente possível a visão. Portanto, sendo assim, o condutor deve
atenuar os seus efeitos utilizando a pala do sol. Portanto, há sempre a situação da pala do sol que não resolve tudo, mas ajuda sempre. A situação da utilização de óculos do sol também ajuda, ok? A obrigatoriedade de reduzirmos a velocidade. Depois, obviamente, não vamos fazer nenhuma manobra nessa situação porque a nossa visibilidade é insuficiente. Portanto, não efetuar ultrapassagens, certo? Não é? Principalmente se vamos utilizar então o sentido contrário, temos o sol de frente, certo? Não temos visibilidade para ver se vem carros ou não de frente. Portanto, acho que não vamos iniciar, não é, uma manobra desse tipo, okay? Sem termos a segurança. E tendo estamos encadeados pelo sol, não vamos de certeza absoluta ter essa visibilidade ou ter essa segurança. Ok? Certo? Deixem-me só confirmar as palavras-chave. Bom, se tiverem dúvidas, vão-me preparando aí as dúvidas. Eu acho que não me enganei, mas deixem-me só confirmar, que é para não haver... E preparem-se para a aula de quinta-feira, porque vai ser sempre a dar gazonete. Ok, está tudo certo. Pronto, de minha parte, tudo ok. É extensa. Não, é extensa e é muitos termos novos. tem sido. Mas esta tinha coisas que já falámos. A próxima, a maior parte vai ser ter coisas novas. Ok? Também é um tema complicado em exame. Normalmente é um tema que vocês erram perguntas em exame. Ok? E infelizmente é um tema que é muito subjetivo. Porque a lei está sempre a mudar e nós temos que andar sempre atrás disso. E depois é assim, muda a lei, mas não mudam as perguntas e nós temos que explicar a moda antiga e o novo. Portanto, pontos. Eu explico os pontos e vamos falar nos pontos na próxima aula. Já saiu na lei. Continuam a perguntar a colegas vossos que vão ao exame. Ainda não existe, ainda não saiu a ninguém perguntas sobre os pontos. Mas nós temos que dar, porque hoje não sei, mas amanhã pode sair. Porque eles podem alterar a plataforma e meterem as perguntas sobre os pontos. Mas o Rodrigo, o que nós falamos no MSR já foi falado a seguir, por isso. Mas se precisares de alguma coisa, diz. No que eu puder ajudar. Mas tu podes rever o MSR. Está aberto. Portanto, podes ir lá. Ok? Juizinho, bom descanso. Que eu também estou cansado. E até quinta-feira. Qualquer coisa, disponha. Que foi?